Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que a espiritualidade amiga possa fazer que nós vençamos, esse ano, o último dia do ano, na paz e fechando esse ciclo que na verdade são ciclos com a espiritualidade, com novos propósitos para a nossa caminhada evolutiva. Então, como o Paulo falou aqui, nós vamos falar sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó que está em Marcos, capítulo 10, 46, e também está em Mateus e Lucas. 3 evangelistas registraram essa passagem. E Marcos fala assim: dirigia-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele e seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, diz: chamai. E chama o cego, dizendo: anima-te, ergue-te, ele te chama. E lançando fora a sua capa ou manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabone, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. As passagens de Jesus, elas são, como é que eu digo, como se fosse uma caixa onde há uma imagem em que a gente precisa abrir para a gente ver o que tem dentro. Então, a maioria das passagens de Jesus, ela é real, ela é símbolo para nós, é código, não é literal, mas ao mesmo tempo ela é a base de tudo aquilo que nós precisamos aprender. Quando nós estudamos o minucioso do Evangelho, a gente aprende, por exemplo, que cada fala, cada vírgula, se Jesus está dirigindo-se a uma mulher, a um homem, a uma criança, se é dia, se é tarde, se é noite, se é manhã, tudo isso tem significado, sentido, a cidade. Aqui nós vamos ver dois gerúndios, que no português é quando a gente quer dizer que uma coisa está acontecendo. E aí, então, ele passando, ele parando, Jesus então mantém-se em movimento. É mostrando para nós esse sentido que os estudiosos vêm trazendo para a gente. E também Jericó é uma cidade de comércio, é uma cidade que representa o nosso dia a dia. Se a gente for olhar hoje, por exemplo, os supermercados, ou as lojas, principalmente hoje, no caso, hortifruti, supermercado, por causa da ceia. Então, ou seja, devido àquela cultura de fazer-se, então movimenta, isso passa a ser o tônus, ou seja, o que tem que ser fazer, o que todo mundo faz. Então Jericó representa aquele momento atual, e é interessante que o próprio Marcos, ele trata Jesus no presente, que olha, ao ouvir que era Jesus, ele foi um fato que Marcos já houvera visto que tinha passado, mas mesmo assim ele trata como se Jesus estivesse presente dele ali, e isso é real, e os ensinos vêm trazendo isso para nós também. Hoje, da mesma forma, Jesus ele passa, se for olhar assim, Jesus passa por 7 lagoas, ele não para, e quando para, é parando, não é parado, é diferente, ele é um movimento constante. Então o Evangelho ele vai mostrando essas peculiaridades para nós. Então, só para a gente entender a passagem, para a gente entender como é que funciona, Timeu
né? Ele era cego pedinte. No Evangelho nós vamos ver muitos mendigos, nós vamos ver as pessoas que estavam ali em situação ruim antes de Jesus. Primeiro, cego e pedinte, ou seja, era um mendigo que havia, né, ele tinha uma autorização, o poder público ele dava àquelas pessoas que não tinham recurso, eles davam essa capa, esse manto de que ele era aquela classe, ele pertencia àquela classe. Então não era uma coisa que ele colocava dentro dele e saía pedindo, igual nós acompanhamos na nossa cidade. Aquela pessoa achou que ele precisa pedir, ele começa a pedir e pronto, vai pedindo. Na época não era assim, ele não tinha esse direito, a não ser que ele tivesse a capa de pedinte. Hoje, o baú tem a capa de rico, né? O menino tem a capa de jovem, né? O Miguel tem a capa de professor, né? Cada um vai ter uma capa, é aquilo que nos cobre, é aquilo que de certa forma nos identifica, tá, gente? Nos identifica. Capa de mulher, capa de sofrida, capa de vítima, capa de doutor, capa de... Cada um vai ter na sua capa. É aquilo que nós nos identificamos. É interessante isso. E aqui, Jesus então passando, né? Ele estava à beira do caminho, do lado do caminho. Jesus é o caminho e ele estava à beira, ou do lado, ou próximo do caminho. Mas ele não via. Mas ele estava ouvindo. Quando muitas das vezes nós perdemos um sentido, o outro se aguça. E com isso, então, ele deu ouvidos, né? Ele não só escutou, ele deu atenção ao que se falava de Jesus. Porque ele não conhecia, não via, ele não sabia ler, não tinha nada disso. Então, ou seja, ele ouvindo, e aí então ele começou a dar atenção e começou a gritar, a falar de Jesus. As pessoas, quando nós começamos a fazer qualquer uma coisa que aquilo incomoda, as pessoas tendem a barrar a gente. E se a gente não tiver disposição, se não tiver firmeza, se a gente não tiver propósito, certeza, determinação naquilo que a gente quer, essa em volta acaba parando a gente. Você não vai ser prefeito. Mais ou menos assim, sabe? E aí vai falando isso com a gente para a gente vencer. Mas o fato é que tudo isso faz parte da vida da gente. Você vê que não é que ele está errado, não. É simplesmente ele ali tinha que vencer. Não adiantava ele culpar as pessoas. Ah, mas vocês não estão querendo deixar eu chegar em Jesus. Vocês não estão querendo fazer isso. Quando nós caímos nesse argumento, normalmente nós vamos nos perder. Ou culpar o outro, as pessoas não me dão oportunidade, eu sou isso por causa da sociedade, nada disso. Todos aqueles que venceram, que cresceram, eles cresceram, venceram em cima de dificuldade. Todos. Lembro-me de Silvio Santos, um dia, uma dessas falas dele, ele falando assim, olha, se você quer alguma coisa na sua vida, você planeja, você age, você vai. Não dê importância aos seus irmãos, sua esposa, quem está falando, nada, vai em frente, porque senão a gente para. É essa questão que, veja bem, ele era cego, ele era pedinte, mas estava com esse valor, ele tinha esse valor com ele lá, porque todos os próprios discípulos, cala a boca, para, você está incomodando, nossa, ai, não é assim também não, ou seja, no entanto, ele gritava mais. O que aconteceu? Chamou a atenção de Jesus. Ao chamar a atenção de Jesus, Jesus parando, né? Que não é parou, ele parando, e falou assim, alguém me chama. Aí, veja bem, todo mundo endeusando Jesus, entre aspas, né? Mas aí, como ele estava incomodando, xingou, mas como Jesus deu atenção a ele, aí todo mundo foi nele. Ele te chama, vamos lá. É puxar saco mesmo. Né? Aquela questão da gente aonde que está ali é que a gente vai, de certa forma, estar investindo também a nossa atenção. E isso é a massa, isso é a tuba, porque aqui, ó, uma tuba, né, uma considerável tuba, ou seja, uma quantidade razoável que atende aquilo que era adequado, mais ou menos significando isso. E com isso, ele então, saltitando, aliás, antes, né?
Primeiro ele grita, ele fala: Senhor, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e começa a gritar, eles mandam ele parar, ele não para, Jesus fala: chamai-o, e aí chamando o cego, dizendo: anima-te, ergue-te, ele te chama. Aí é que entra essa passagem, e ele lançando de si a capa. Nós poderíamos conversar a noite inteira só sobre esse item aqui, só sobre isso aqui. Quer ver? Se pegar Paulo de Tarso era o cara. Paulo de Tarso era bem nascido, era bem formado, tinha uma estrutura espiritual invejável, era destemido, tinha uma estrutura, mas assim, de vontade, que não tem comparação. Só que Jesus não aceitou. Ou seja, tire a sua capa de doutor. Enquanto ele não tirou a capa de doutor, ele não chegou, ele não conseguiu aproximar de Jesus. Ele tinha que ter tirado a capa de doutor, a capa de sábio, a capa de eu sou o cara, de eu sou isso, até começar a calçar a sandália da humildade. Não aceitou. E ele teve que comer o pão, na nossa linguagem brasileira, que o diabo amassou, para ele provar que ele não era aquele cara mais. Então, assim, era uma coisa, parece que é bom, ele era resolvido, ele era destemido, ele era corajoso, ele era imbatível, mas não era. Ele não iria deixar de utilizar nada disso, mas com aquela capa, não. Gesiel nem aceitou, ele nem chegou a cogitar de colocar a capa de vítima. Não. Teve uma família desgraçada, teve a irmã deserdada, foi escravizado sem remissão e não aceitou a capa de vítima. Já estava pronto para caminhar com Jesus, já sem capa, nu como ele veio, mais ou menos assim. Maria de Magdala teve que desfazer da capa de cortesã. Daquele jeito também ela não iria. Simão Pedro teve que tirar a capa de forte, de valente. Ele teve que entender que ele era frágil, que ele não era forte, era uma capa. Tem hora que nós vamos colocando essas capas e elas vão dificultando a nossa aproximação das leis naturais, ou da visão que nós devemos ter, daquilo que de fato nós viemos a fazer, de quem nós somos. Porque nós vamos colocando essas personas, nós vamos colocando características em nós, e nós acreditamos que somos isso. Se eu perguntar para Eliana, quem que é você, Eliana? Eu sou filho de fulano de tal, eu sou esse aqui. Não. Esses são a capa. Perguntar para Baú, eu falo assim, eu sou industrial, acho que milionário, aquela coisa toda. Não, isso é só uma capa, né, Baú? Não é, na verdade. Todos nós temos uma essência divina em que a gente precisa tirar essa capa que nos dificulta da gente aproximar até Jesus. É claro, e quando ele tira a capa, ele foi saltitando, ou seja, numa euforia e numa alegria e numa leveza, porque aquela capa, as capas que nós vestimos, elas pesam, elas nos limitam, elas nos cesseiam, e a gente fica com ela aí. Olha para você ver hoje, vendo na rua um monte de pedindo, ele veste aquela capa, e com aquela capa ele se adequa o máximo que ele puder. Repara quando as pessoas vêm pedir para a gente alguma coisa, ela curva, né? Ela é triste ali, ela fala, nossa, você não, assim, ela veste aquela capa para te impressionar, e essa capa é o que dificulta para ela crescer. Então, capa de vítima, capa de medo, qualquer capa, ela vai nos dificultar para a gente chegar até Jesus. E olha que nós temos que ter clareza, que é interessante, como era uma concessão do poder público para que ele pedisse, e ele abriu mão daquilo. Muitos de nós teremos que abrir mão de alguma coisa. Mas é interessante que, olha, no louco de Gadara, era aquele homem desequilibrado, que vivia acorrentado e quebrando as correntes, nu, para tudo quanto é lado, você vê. Aí o nu, ele já tem uma conotação diferente.
Cada palavra no Evangelho depende do contexto. Aqui ele tinha que tirar a capa e caminhar Jesus sem a capa. O louco de Gadara, ele estava nu, mas aí o nu no louco de Gadara já é sem identidade, sem proteção. Ele estava desguarnecido. Assim como o assentado, ele, à beira do caminho, ele poderia estar assentado, ele está acomodado, Se Jesus assentava, Jesus era uma estabilidade, era uma postura de mestre. Os mestres ensinavam sentados. Olha como é que cada palavra ela vai tomando um sentido conforme for o contexto. Então, nem tudo é literal. Por isso que nós temos que estudar. Mas veja bem que, quero dizer que no louco de Gadara, com a intervenção de Jesus, ele estava vestido, assentado e com perfeito equilíbrio. O cego de Jericó, após a intervenção de Jesus, ele deixa de ser cego e ele deixa de ser mendigo. Moço, isso é grande demais, Margarete. Isso é muito alto, porque ele pensa, mas Baú, Miguel, a Dona Antônia, Micael, Eliane, não sou mendigo, não. Será? Tem hora que nós ficamos mendigando atenção. Tem hora que nós ficamos mendigando um carinho de uma pessoa. Tem hora que nós ficamos mendigando consideração da sociedade. Tem hora que a gente quer ser aceito assim, e isso, de certa forma, mendigando. Tem mulheres lindas, homens bonitos, mendigando um carinho, uma atenção do outro ser, e a ponto de não receber, essa pessoa tira a vida de tão miserável que está. Então olha como é que a gente vai interpretando dessa forma. Então, e outra coisa, nós precisamos de ver, a gente precisa enxergar, porque pergunta ele, o que queres que eu te faça? Diga, Liana. Não, você falando aí, às vezes você falou mendigando, a gente está tão necessitado realmente dessa mendigança, que o nosso orgulho é tanto que a gente fala, eu não preciso de mendigar atenção de ninguém, não. Uhum. Na verdade, veja bem, com o Cristo nós deixamos de ser mendigo, porque você está pleno, você está satisfeito e bem consigo mesmo. Mas isso não quer dizer, que a gente vai desprezar as atenções, o carinho, a companhia, a oferta de afetividade de outras pessoas, não é isso? Mas é mostrar que a gente não vai ficar nessa questão de carente, sabe? O tempo inteiro você está ali, assim, tem alguém de família, você quer ser querido, você quer ser isso, a pessoa não me deu atenção, não me chamou, entre os amigos, Miguel faz aniversário do Micael, não chama a gente, não, fiquei chateado com o Miguel, que ele fez lá, chamou todo mundo, não me chamou, então você vê, a gente fica brigando, a gente fica assim, e olha entre familiares, vocês veem, olha o quanto parece que aquilo mexe com a gente, há uma estrutura, há uma vivência negativa com esse ser, que qualquer postura afeta a gente, que no comum não afeta outras pessoas. Então é esse estado que a gente tem que sair dele, é essa situação. E mesmo entre nós, veja bem, a pessoa ela tem o direito de gostar de nós ou não. O gostar é sentimento, isso não é razão, isso não é racional. Eu não posso falar, Baú, você tem que gostar de mim. Baú, nossa mãe, que coisa, você gosta de Micael, por que você não gosta de mim? Não tem lógica, entender? É a mesma coisa de mulher e homem, não tem jeito de você cobrar da pessoa que ela goste de você. Ela vai gostar por espontaneidade, porque ela vai sentir. Se ela não sente, não adianta você armar, bater na cabeça, não vai resolver nada. Então, o Cristo é essa compreensão. O Cristo é esse entendimento que nós possamos buscar na nossa vida, para a gente estar bem, estarmos bem aqui na terra. Eu penso assim, olha, aquele que está vivendo essa cegueira, entre aspas, essa cegueira, se você perguntar aqui agora, uma pessoa que está com dificuldade de arrumar um emprego, e ele não está arrumando, aquilo é o problema para ele. Ele vai ter dificuldade, ele não vai ver caminhos.
Se você perguntar a alguém agora que está trabalhando e não está dando conta de honrar os seus compromissos, que tudo está difícil, ele paga dali, deve fulano, que a coisa toda, fica sem rumo, insatisfeito. Eu conversando lá com 2 jovens, uma menina de 23 e um rapaz de 25, um advogado, a outra formando em contabilidade, e com isso assim, perdidinhos, todos os 2 trabalhando na prefeitura, né, numa contratada, e ao mesmo tempo assim, insatisfeitos, sem noção nenhuma do que vai fazer, qual caminho tomar, sem saber. Somos cegos, é nesse sentido. Não vê perspectiva, não acha que aqui vai ser bom, aqui não está bem, mas ao mesmo tempo, o que fazer? O que fazer? Se você falar aqui agora com uma pessoa que está com uma doença degenerativa, ela está chorosa, ela está triste, e muitas das vezes ela não vê caminho, ela está complicada ali, aí ela fica nesse mundo. Então eu quero dizer que o cego, ele estava cego, ele era um mendigo, era uma situação dele. Então hoje cada um de nós temos as nossas dificuldades da mesma forma. Nós temos as nossas cegueiras, nós temos as nossas limitações, nós temos a nossa maneira de mendigar a atenção da vida. E muitas das vezes, Eliana, a gente mendiga rechaçando, viu? Você mendiga rechaçando, no sentido assim, não vou falar aqui, ela não vai lhe importar, não. Assim, a minha irmã, por exemplo, quando a filha dela engravidou e o cara não quis, ou seja, ela falou assim, não vou aceitar que ele dá pensão para ela. Eu falei assim, eu pensaria o contrário, indiferente a eu gostar ou não, ou ela não, ele tem que dar pensão, beleza. Não é porque, agora, o orgulho dela, ou seja, entendeu? É o inverso, não é? Ou seja, não preciso, vou falar, meu filho, eu arrancava teu couro, né? Dentro da lei. Mas é isso que tem que ser feito, né? No sentido de cumprir com aquilo que tem que ser feito, sem que aquilo te afete. Tanto no sentido também, como eu tentei mostrar aqui, né? No sentido de você castigar a pessoa, quanto também você, por orgulho, não querer depender. Então são situações que vão mostrando a nossa cegueira. A nossa pouca visão em relação ao que é real, ao que deve ser feito e ao que não deve. Eu lembro de um companheiro que ele, né, ficou, perdeu as pernas. Moço, aquilo ele não consegue ficar, harmonizar. Na conversa dele, ele fala assim, ele deita e dorme na esperança de que aquilo é um pesadelo, de que amanhã ele vai acordar andando. Isso é duro porque é a realidade dele. É a realidade dele. E nessa realidade dele, ele não consegue ver outros caminhos. Daria, mas qualquer um de nós ficaríamos assim, não, nem sempre. A gente vê, por exemplo, estava no Uber. O Uber é fantástico, o Uber tem história demais. Dá para fazer um livro, né? Dá para fazer filme. Entrou num campo desse de futebol e eles jogando bola. Todos os dois sem as pernas. E aí eles entraram, porque tem toda essa conversão, uma alegria, mas numa satisfação. Eu olhei assim, um menino até novinho, seus 17 anos, e o outro mais ou menos dos seus 24 anos, sabe? E os dois sem a perna, que alegria que tem tudo. Eu pensei assim, eu estou aqui insatisfeito, dirigindo com meus 2 pés, né? Freio, faço isso, faço aquilo, e esses dão alegria. Foi um tapa de luva que eu tomei na hora, que quando você fica, né, de certa forma, vibrando negativamente, por qualquer outra questão, porque eu estou trabalhando, todo mundo está de folga. Tem hora que eu já fiquei chateado, por exemplo, tinha compromisso aqui na casa e eu querendo vir, eu não podia. Quando eu estava da mesma forma na confecção, num trabalho de silk ou de entrega, que era arrochado. Quando fui para o Uber, da mesma forma, falei, chique, só puxado. E aí aquilo me chateava. Depois eu falei, Dario do céu, meu filho, calma, a coisa está acontecendo, a vida está boa, é assim mesmo, para a gente acalmar. Mas o fato é que com esses dois, na hora que ali eu fiquei, aí um foi e desceu, aí abriu brecha para a gente conversar. E aí eu fui conversando, ele falou assim, esse menino é valente,
esse menino, ele está bem, ele perdeu a perna assim e tal, isso, aquilo. Então, e você, como é que você está? Você está bem também? Vou falar com você, cara, eu estou melhor sem as pernas do que quando eu tinha a perna. Ele falou assim, mas por quê? Ele falou assim, minha vida melhorou em tudo, cara, em tudo. Eu vivi igual você assim, na CLT, com dificuldade de trabalhar, né? Isso, aquilo, que a coisa toda, insatisfeito, com um emprego, coisa. Cara, depois que eu pedi a perna, abriu tanta porta para mim. Eu faço isso, eu vou para aquilo, eu viajo. A minha mãe falou comigo, não, mas depois, agora que você se encontrou, depois perdeu a perna. Então, nem sempre é assim, dessa forma que esse outro está lá, chateado, revoltado, como se a vida fosse um pesadelo. Depende muito da visão que a gente tem, depende muito do entendimento que a vida nos traz. E aí, o cego, ele pediu que ele enxergasse. Aí parece assim, nossa, mas assim, seria que teria outras coisas melhor para pedir? Não, né, Paulo? Uma esposa melhor, né? Uns filhos mais tranquilos, né? Uma situação financeira, né? Um poder político, né? Será que não tirei outra coisa para pedir, não? Aí o que ele pede? Que eu veja. Porque na verdade, qualquer situação que você estiver, se a gente não tiver visão, clareza do que fazer, não vai resolver. Não vai resolver. Então, por isso que o Evangelho, ele tem essas passagens de cegueira. O cego de Betsaida, o cego de Jericó, né? E outros cegos. Por isso que na obra Paulo e Estevão, a gente acompanha a obra que é um roteiro, que é um tratado de evolução espiritual de Paulo ou Saulo de Tarso ficando cego. Que na verdade ele já era cego. Aquilo só se materializou no corpo físico. A ponto dele cego, ele chorando feliz, ele chorando de felicidade. E para ele já estava satisfeito em manter, para ele já estava resolvido, não tem problema, eu fico cego, desde que essa visão do Cristo não saia de mim. Ele já estava conformado em ficar cego. Para ele não tinha aquela necessidade de eu tenho agora passar a ver, eu tenho que chegar. Não. Caminhando em deserto, Cristo falou para entrar em Damasco, eu vou entrar em Damasco, pronto. E chegando lá, ele querendo conversar com Sadoc, aquela coisa toda, mas assim, hora nenhuma ele estava com aquela vontade de voltar a enxergar de novo, porque ele passara a ver, ele passou a enxergar, cego fisicamente, ele enxergava espiritualmente. É essa a condição. Por isso que no Evangelho também fala, né, sobre bem-aventurados os que têm olhos fechados, nesse sentido. O importante é você ter os olhos espirituais abertos. E Paulo estava satisfeito, no entanto, como aquilo era só uma lição para ele, Jesus faz acontecer, analisa, vai lá e mostra, e ajude Paulo, volta, dá ele de novo a visão. Não é interessante também, né, Baú? Por que Jesus não apareceu a Saulo direto e falou assim, olha, volte a ver? Por quê? E nós estávamos estudando aqui segunda-feira, no livro... sobre o passe, que é nos domínios da mediunidade. Nos domínios da mediunidade, eles mostram os espíritos lá, e os espíritos aplicando passe direto nos encarnados. Não tinha intervenção. Ele não estava encostado em um encarnado, não, os espíritos dando passe, como se tivesse aqui, ó, vem os espíritos aqui, dá passe em cada um de vocês, os espíritos dando passe. Então Jesus poderia ter direto em Paulo também, não, ele pediu uma intervenção, vai Ananias, primeiro Ananias, para mostrar a cooperação, para dar uma lição em Paulo, para mostrar que Ananias também tinha que vencer seus medos, e esse enigma da vida, né, como ele entendeu bem, olha, eu que vinha com a outorga do Sinédrio para te prender, e você vem com a outorga do Cristo e me escraviza para sempre a ele. Olha as forças diferentes. E olha como é que Saulo, então Saulo não tinha vontade mais de ver, ele estava conformado, desde que ele mantivesse a visão de Jesus. No entanto, ele volta a ver.
É a situação que ele chega no mundo espiritual de novo, lá no final da obra. Da mesmo jeito, viu gente? A gente é cego em qualquer lugar. E a gente pode enxergar, ver, passar a ver em qualquer lugar também. Então, trazendo hoje para a nossa vida, a mesma lição que a obra Paulo Estevam nos traz, que a espiritualidade, ou que o Cristo, vamos pegar assim, o Cristo vai nos auxiliar a ver, assim como auxiliou Paulo de Tarso a ver. Do mesmo jeito, todos nós teremos auxílio da espiritualidade para poder enxergar. Cada um de nós que estamos aqui agora, o trabalho é esse. Não só hoje, todas as vezes que nós frequentarmos uma casa religiosa que clareia o ensino de Jesus, Ele está nos auxiliando a enxergar. Ele está nos dando condições para a gente ver mais. Porque nós somos aqui, olha, tamponados mesmo. Não nos iludamos, não nos enganemos. A gente tem coisas que está aqui em volta de nós, a vida, a situação, e a gente não enxerga. A gente só enxerga aquilo que está de interesse próprio nosso mesmo. Dizem que o nosso cérebro, 90%, ele rejeita o processo natural, então nós só enxergamos aquilo que é de interesse nosso, a ponto de a gente não enxergar e não ver aquilo que está acontecendo na vida do outro. Quando uma pessoa próxima de nós suicida, você toma que susto. O que aconteceu? Porque não sei, não sabia, não sei. E muitas, principalmente as mulheres, reclamam demais de viver sozinha do lado dos familiares, porque nós não enxergamos a dor, nós não enxergamos. E assim mesmo, aquela questão do carro vermelho. Se você vai comprar um carro vermelho, aí você passa a ver um monte de carro vermelho. A gente nunca sabia que tinha tanto carro vermelho assim, mas tem. Mas a gente não dá atenção. Então é processo quase que natural isso em nós. Então, por exemplo, a questão, quando nós começamos a estudar pensamento e vida, todas as obras de André Luiz, todo o texto de Kardec, ele fala da importância da força mental. Mas a gente só vive o prático, o comum, aquilo que é forte, aquilo que sim, e a gente não usa. E assim, muitas outras coisas que está escrito, está lá, e a gente não quer ver. Da mesma forma. Então eu quero dizer que nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui para acertar, para vencer, para crescer, para desenvolver esses nossos valores. Eu não tenho que se sentir melhor do que ninguém. Não importa se eu estou banhado de ouro, se eu tenho um berço de ouro, se eu nasci sobre um nome, uma linhagem importante, ou se eu nasci desgraçado em uma família complicada, não importa, nada disso. Olha, você enxergar dessa forma, se ver dessa forma, a gente passar a sentir dessa forma, a viver, moço, não tem rebeldia, não tem conflito, não tem milímetro, não tem. Mesmo porque você se vê, você se enxerga. Qual que é o problema nosso todo, né, Baú? Principalmente dos estudos, do milindre. O que é milindre? É quando a gente se orgulha quando uma pessoa fala alguma coisa que ele não gostou, ou toma uma postura que ele não gostou. Por que eu milindrei? A pessoa fala assim, Dari, você não presta. E eu fico chateado. Aí você vai olhar na essência, gente, eu não presto mesmo. Aquele detetive, não, na época lá naquela região que ela estava em Calcutá, inspetor, né? Ô madre, o que a senhora quer, madre? A senhora arruma confusão, a senhora me traz mais trabalho do que a sociedade inteira. O que a senhora quer? A senhora quer conversar, arrumar, a senhora quer consertar, a senhora quer melhorar a vida de um por um. Ela foi balançando a cabeça, sim. A senhora quer isso? Sim. O que o senhor sugere? Assim com ele. Ou seja, ele queria ofendê-la, né? Eu queria brigar com ela e ela assimilando que quem sabe traz para a minha solução, cara. Ela nem via aquilo. Então, assim, a pureza, aquele sentimento bondoso de auxiliar, de servir, vendo nele, também não via nele um obstáculo, não, via nele alguém que poderia servir. Então, assim, antes aqui, eu estava lendo aqui um livro de Calma, e eu falei assim, o lado bom. Moço,
Vê o lado bom de tudo, de toda a situação. O lado bom. Aquela pessoa que está te abandonando, talvez ela não está te abandonando porque ela não gosta de você. Ela mesma está sentindo dificuldade em alguma situação. Tem hora que a pessoa, ela está gritando, brigando, mas não é porque ela está chateada, que ela não está dando conta, muitas vezes, de resolver as coisas dela. A gente vê o lado bom da vida, passar a enxergar a oportunidade que nós estamos tendo de melhorar a nós mesmos, de nos tornarmos pessoas mais limpas, mais leves, sem essas capas, sabe? Sem esses títulos, de ser isso, de ser aquilo. E, gente, quando a gente se situa, quando você encontra a sua essência lá dentro, o entorno não importa. Aí é que entra essas chamadas hoje, né, que nós estamos lidando muito com o campo eletromagnético, né? Nós estamos lidando muito com neurociência, né? Com física quântica, mecânica quântica, e todo mundo falando que há uma energia em volta em que a gente atrai. Quando a gente está vibrando negativamente, você está igual um imã, aquilo só vai acontecer com você, é natural. Quando você vibra dessa forma, de que a gente é filho de Deus, de que tudo que está acontecendo é para o nosso bem, como diz Gesiel, Deus não permitiria que isso acontecesse se não fosse para a nossa redenção. Então, eu nasci pobre, tem um significado. Eu sou rico, tem um significado, tem um sentido. Não é um ou outro melhor, nada disso, mas é o que a vida está me oferecendo, é aquilo que eu preciso realizar e fazer, e isso não importa. Eu vi um texto no livro da Ivone Pereira, ela já desencarnada há um tempo, né? E ela, depois que escreveu o livro, logo na capa do livro, ela fala assim: hoje eu estou na espiritualidade, estou livre para atender a Jesus naquilo que Ele quiser. Se Ele quiser que eu nasça na Arábia, eu nasço. Se Ele quiser que eu nasça no Brasil, se Ele quiser que eu nasça aqui, acolá, ou se Ele quiser que eu não nasça, eu não nasço. Moço, isso é liberdade. Isso é não ficar com teias, com prisões. Então, olha o quanto a gente precisa enxergar, né? Não condenar, mas ao mesmo tempo estarmos buscando sempre acertar, sempre fazer o bem, abrir, tirar essas escamas de não ver maldade em ninguém, de ver sempre oportunidade, de agradecer a Deus, nós hoje, né, pela oportunidade, pelo ano vivido, pela oportunidade de conseguir entrar no novo ciclo. Mas também, se Deus interromper isso por qualquer motivo, né, sei lá, vai ver que domingo morre essa noite, né, antes de meia-noite ainda, né, domingo, que ele agradeça a Deus também, cumpriu com a tarefa, né, cumpriu, graças a Deus eu cumpri, Senhor, uma excelente oportunidade me dada. Não tem por que a gente ficar vendo essas coisas. Eu vou agradecer porque eu fui curado, ou eu vou agradecer. Não, eu vou agradecer porque eu estou doente, eu vou agradecer porque eu fui curado, eu vou agradecer porque eu morri, eu vou agradecer porque eu estou vivo, eu vou agradecer porque eu sou espírito, eu vou agradecer a Deus porque eu sou filho de Deus. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja.